Ela passava em frente à mansão todos os dias, mas um dia o carro preto parou subitamente. O milionário apontou para ela e mandou chamar. O motivo? Ninguém conseguiu entender na hora. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Vitória da Silva caminhava pela Avenida Atlântica todas as manhãs, enfrentando o calor úmido do Rio de Janeiro, com a determinação de quem persegue um sonho. A brisa marinha despenteava seus cabelos cacheados, enquanto seus olhos castanhos permaneciam fixos em um único ponto: a imponente mansão que se erguia majestosamente no final da avenida, com vista privilegiada para o mar de Copacabana. Não era apenas uma construção, era um símbolo de tudo o que parecia inalcançável para ela. Aos 28 anos, Vitória lutava para se estabelecer como artista plástica em uma cidade que celebrava a arte, mas que também erguia muros invisíveis entre aqueles que criavam e aqueles que podiam pagar por suas criações. Moradora de um pequeno apartamento em Botafogo, ela dividia seu tempo entre dar aulas de pintura para crianças em uma ONG na Rocinha e trabalhar em suas próprias telas, que se acumulavam nas paredes de seu minúsculo ateliê improvisado. Mansão que tanto a fascinava pertencia a Eduardo Ribeiro, um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Aos 35 anos, ele havia transformado a pequena construtora de seu pai em um império que se estendia por todo o Brasil. Seu rosto frequentemente estampava as capas de revistas de negócios, sempre com o mesmo olhar penetrante e o sorriso contido que escondia uma profunda solidão. Naquela manhã de fevereiro, enquanto o sol já anunciava o calor intenso que tomaria conta da cidade, Vitória parou por mais tempo diante dos portões dourados. Seus dedos de artista coçavam por um lápis e um caderno de esboços. Havia algo naquela arquitetura neoclássica, nos jardins meticulosamente cuidados por uma equipe de jardineiros, que a inspirava e a atormentava simultaneamente. Um dia, sussurrou para si mesma, um dia minhas obras estarão penduradas em paredes como as daquela mansão. Do outro lado das janelas de vidro temperado, Eduardo observava a jovem que, dia após dia, parava diante de sua propriedade. No início, pensou em reforçar a segurança, temendo se tratar de alguma jornalista ou, pior, alguém contratada por concorrentes. Mas logo percebeu que havia algo diferente nela, uma autenticidade que o intrigava, um contraste gritante com as pessoas que o cercavam em seu dia a dia, interesseiras, calculistas superficiais. Senhor, o helicóptero está pronto para levá-lo a São Paulo, anunciou Rodrigo, seu assistente pessoal há mais de 10 anos e talvez a única pessoa que realmente o conhecia. Cancele a reunião, respondeu Eduardo, sem desviar os olhos da janela. Mas, senhor, é a reunião com os investidores japoneses. O senhor mesmo disse que era crucial para o projeto do... Eu disse para cancelar, interrompeu Eduardo, sua voz firme, mas sem agressividade. Diga que tive um imprevisto familiar. Remarque para a próxima semana. Rodrigo, acostumado com as mudanças repentinas de humor de seu chefe, apenas assentiu e saiu do escritório. Eduardo continuou observando a jovem, que agora se sentava em um banco de frente para a mansão e retirava um pequeno caderno da bolsa de pano. Começava a desenhar, seus dedos movendo-se com uma agilidade que mesmo à distância era possível perceber. Algo naquele gesto o tocou profundamente. Quando foi a última vez que alguém demonstrou tanta paixão por algo em sua presença? Em seu mundo, as pessoas se moviam por interesse, por dinheiro, por status. Aquela mulher parecia se mover por algo mais puro, mais verdadeiro, decidido. Eduardo desceu as escadas de mármore que levavam ao hall de entrada. Os empregados, surpresos por vê-lo em casa àquela hora, trocaram olhares confusos. Ele raramente alterava sua rotina. Seu motorista Carlos cochilava dentro do Porsche preto estacionado na entrada. Carlos chamou Eduardo batendo levemente no vidro do carro. O motorista acordou sobressaltado. Sim, senhor. Vamos dar uma volta. Carlos, confuso, olhou para o relógio. Mas o senhor não tem aquela reunião em São Paulo hoje? Mudança de planos, respondeu Eduardo, entrando no banco traseiro do veículo. O carro deslizou silenciosamente pela Avenida Atlântica.
Eduardo pediu que Carlos diminuísse a velocidade ao se aproximarem do banco onde a jovem desenhava concentrada, alheia ao mundo ao seu redor. O empresário baixou o vidro fumê, sentindo a brisa marinha invadir o interior refrigerado do veículo. "Pare aqui", ordenou ao motorista. Carlos obedeceu, estacionando o carro próximo ao meio-fio. Eduardo hesitou por um momento, algo raro, em sua personalidade sempre decidida. O que diria a ela? Como justificaria sua abordagem? Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se inseguro. Respirando fundo, saiu do carro. O sol forte fez com que seus olhos se estreitassem por alguns instantes. Caminhou em direção ao banco, consciente dos olhares curiosos dos pedestres que o reconheciam. Vitória continuava absorta em seu desenho, traçando com precisão as linhas da mansão que se erguia à distância. "Com licença", Eduardo disse, sua voz mais suave do que o habitual. Vitória ergueu os olhos, inicialmente irritada pela interrupção. Seu olhar passou de aborrecimento para surpresa quando reconheceu o homem parado à sua frente. As revistas não faziam justiça à sua presença imponente, ao magnetismo de seus olhos verdes. Eu não estou fazendo nada de errado", ela se apressou em dizer, fechando o caderno de desenhos. "Este é um espaço público." Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que raramente aparecia nas fotografias. "Não estou aqui para reclamar. Na verdade, estou curioso. Você vem aqui quase todos os dias." Vitória corou, constrangida por ter sido notada. "Você me observou? Da mesma forma que você observa minha casa", respondeu ele, indicando com um gesto a mansão ao longe. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Vitória se perguntava se deveria se desculpar, se estava prestes a ser acusada de perseguição ou algo pior. Eduardo, por sua vez, questionava-se sobre o que exatamente o havia levado até ali, o que esperava conseguir com aquela abordagem impulsiva. "Posso ver?" ele perguntou finalmente, indicando o caderno fechado sobre o colo de Vitória. Ela hesitou. Seus desenhos eram algo íntimo, pessoal. Nunca mostrava trabalhos em andamento, nem mesmo para amigos próximos. Mas havia algo na forma como Eduardo a olhava, uma curiosidade genuína que a desarmou. Lentamente, Vitória abriu o caderno, revelando uma série de esboços da mansão, cada um capturando um ângulo diferente, uma luz diferente. Alguns eram apenas traços rápidos, outros estudos detalhados de elementos arquitetônicos específicos. Todos, porém, transmitiam uma sensibilidade única, uma interpretação pessoal que ia além da mera reprodução técnica. Eduardo examinou os desenhos em silêncio, virando as páginas com cuidado, como se manuseasse algo extremamente valioso. Sua expressão, normalmente impassível, se suavizou. "Você vê coisas que ninguém mais vê", disse por fim, devolvendo o caderno. "Mesmo eu que vivo lá há anos." O elogio, vindo de alguém como ele, fez com que o coração de Vitória acelerasse. Não era o tipo de comentário que esperava ouvir do famoso empresário, conhecido por sua frieza nos negócios. "Obrigada", respondeu, sua voz quase um sussurro. "A arquitetura conta histórias. Eu apenas tento ouvi-las." "E o que minha casa conta para você?" perguntou Eduardo, genuinamente interessado. Vitória olhou para a mansão ao longe, ponderando sua resposta. "Ela fala de grandeza, de poder, mas também de solidão, como se fosse uma fortaleza protegendo alguém do mundo lá fora." As palavras atingiram Eduardo como um golpe físico. Como aquela estranha podia enxergar tão claramente o que ele mesmo tentava ignorar? "Você é artista?" perguntou, tentando mudar o foco da conversa que subitamente havia se tornado demasiado pessoal. "Estou tentando ser", respondeu Vitória com um sorriso tímido. "Por enquanto dou aulas de arte para crianças e pinto nas horas vagas." "Gostaria de tomar um café?" convidou Eduardo impulsivamente. "Tem uma cafeteria excelente aqui perto." A proposta pegou Vitória de surpresa. Sua mente racional dizia para recusar, para voltar à segurança de sua rotina. Mas havia algo naquele encontro que parecia predestinado, uma convergência de caminhos que não podia ser ignorada. "Por que não?" respondeu, guardando o caderno na bolsa. Enquanto caminhavam lado a lado pela calçada de Copacabana, um empresário bilionário e uma artista desconhecida, nenhum dos dois poderia imaginar,
como aquele simples encontro mudaria para sempre o curso de suas vidas. A cafeteria escolhida por Eduardo era um pequeno oásis de tranquilidade em meio ao burburinho de Copacabana. Localizada em uma rua lateral, longe dos olhares curiosos dos turistas, era um local discreto, onde os ricos e famosos podiam desfrutar de um momento de normalidade. O proprietário, um italiano que havia se apaixonado pelo Brasil décadas atrás, cumprimentou Eduardo com familiaridade, conduzindo-os a uma mesa afastada, protegida por uma treliça coberta de jasmins. Vitória se sentiu deslocada naquele ambiente sofisticado. Seus jeans desbotados e sua camiseta com manchas de tinta contrastavam com a elegância discreta do local. Eduardo, percebendo seu desconforto, fez o possível para deixá-la à vontade, iniciando uma conversa casual sobre a vista para o mar, o clima do Rio, assuntos seguros que não revelavam muito sobre nenhum deles. Então, você sempre quis ser artista? Perguntou ele após o garçom servir o café, um blend especial importado da Colômbia que não constava no cardápio. Vitória girou a xícara, entre os dedos pensativa. Desde criança, minha mãe conta que eu desenhava nas paredes antes mesmo de saber falar direito. E seus pais apoiaram essa escolha? Um sorriso melancólico surgiu nos lábios da jovem. Meu pai achava que era perda de tempo. Ele queria que eu estudasse algo prático, como direito ou administração. Minha mãe, por outro lado, sempre acreditou em mim, mesmo quando ninguém mais acreditava. Você tem sorte, comentou Eduardo, um tom de amargura escapando por entre suas palavras cuidadosamente escolhidas. Ter alguém que acredita em você é um privilégio raro. Algo na forma como ele disse aquelas palavras despertou a curiosidade de Vitória. O homem à sua frente, cercado de riqueza e poder, parecia carregar um peso que todo o seu dinheiro não conseguia aliviar. E você? Ela se atreveu a perguntar. Sempre quis ser um magnata dos negócios? Eduardo riu, um som surpreendentemente genuíno. Magnata? É assim que me veem? Bem, você aparece constantemente nas capas das revistas de negócios. Tem uma mansão em Copacabana e, pelo que sei, está construindo um novo bairro inteiro em São Paulo. Se isso não é ser um magnata, não sei o que seria. Tudo isso é apenas a superfície, respondeu ele, seu olhar se perdendo por um instante. Na verdade, eu queria ser arquiteto, desenhar espaços, criar ambientes que afetassem positivamente a vida das pessoas. Mas meu pai tinha outros planos para o filho único. A revelação surpreendeu Vitória. Então era por isso que ele havia se interessado tanto por seus desenhos da mansão. Nunca é tarde para seguir seu sonho, ela disse com sinceridade. Eduardo sorriu, mas havia uma resignação em seus olhos. Alguns trens já partiram, Vitória. Agora tenho responsabilidades, milhares de funcionários dependem das minhas decisões. Não posso simplesmente largar tudo para perseguir um sonho adolescente. A conversa fluiu naturalmente após isso. Ambos compartilhando fragmentos de suas vidas, descobrindo conexões inesperadas. Eduardo falou sobre suas viagens pelo mundo, os lugares exóticos que conheceu, as culturas que o fascinavam. Vitória contou sobre seus projetos artísticos, as técnicas que estava explorando, os artistas que a inspiravam. Espera! Eduardo interrompeu quando Vitória mencionou um nome familiar. Você conhece Fernanda Rezende? Conhecer é um exagero. Estudamos juntas na Faculdade de Belas Artes, mas ela abandonou o curso no segundo ano para seguir carreira no exterior. Por quê? Você a conhece? Eduardo assentiu, uma expressão de surpresa em seu rosto. Fernanda é uma velha amiga. Nos conhecemos quando éramos adolescentes, nas férias de verão em Angra dos Reis. Nossas famílias tinham casas próximas. Que coincidência! Exclamou Vitória, genuinamente surpresa. O Rio pode ser uma cidade grande, mas às vezes parece uma vila. Ela me falava sobre uma colega de faculdade muito talentosa, mas nunca imaginei. Eduardo deixou a frase no ar, observando Vitória com um novo interesse. Você é a Vitória das aquarelas, não é? A que pintou aquela série sobre as favelas vistas do alto? Foi a vez de Vitória se surpreender. Sim, esse foi meu projeto de conclusão de curso. Não acredito que Fernanda falou sobre isso com você. Ela não apenas falou. Ela me mostrou fotos do seu trabalho.
Fiquei impressionado, mas nunca consegui ir à exposição. Foi naquela galeria pequena em Santa Teresa, certo? Vitória assentiu, uma emoção crescendo em seu peito. Seu trabalho, de conclusão de curso, havia recebido elogios dos professores, mas pouca atenção do público ou da crítica. Saber que alguém como Eduardo não apenas conhecia seu trabalho, mas também se lembrava dele com detalhes, era profundamente gratificante. Isso foi há 2 anos, ela disse, tentando esconder a emoção em sua voz. Desde então, tenho trabalhado em uma nova série, mas ainda não consegui espaço para expor. Do que se trata? Perguntou Eduardo com interesse genuíno. Estou explorando a dualidade do Rio, a cidade partida, como alguns chamam. O contraste entre o asfalto e o morro, entre a abundância e a escassez, mas não de forma documental ou óbvia. Estou usando elementos da natureza como metáforas. O mar que banha igualmente todas as praias, as montanhas que abrigam tanto mansões quanto favelas. Eduardo ouvia com atenção, fascinado não apenas pelas palavras, mas pela paixão com que Vitória descrevia seu trabalho. Havia uma luz em seus olhos quando falava de arte, uma energia contagiante que ele invejava. Gostaria de ver, disse ele quando ela terminou de explicar. Seu ateliê fica por perto? A pergunta trouxe Vitória de volta à realidade. Seu ateliê era apenas um canto de seu minúsculo apartamento, com telas empilhadas contra as paredes e materiais organizados em caixas de sapato. Não era um lugar onde se levava um bilionário. É apenas um espaço improvisado, respondeu constrangida. Nada muito. Impressionante. Eduardo percebeu seu desconforto e rapidamente mudou de abordagem. O que você acha de usar um dos meus espaços? Tenho um anexo na mansão que raramente é utilizado. Era o antigo ateliê da minha mãe, que também pintava. Oferta pegou Vitória de surpresa. Sua mãe era artista? Amadora, mas sim. Ela adorava pintar paisagens. Depois que ela partiu, o espaço ficou abandonado. Seria bom vê-lo sendo usado novamente. Vitória sentiu uma hesitação. Aceitar tal oferta significaria criar um vínculo com aquele homem que mal conhecia. Por outro lado, a ideia de ter um espaço adequado para trabalhar, com luz natural e espaço suficiente para telas grandes, era tentadora demais para recusar. É uma oferta generosa, ela disse por fim, mas não sei se seria apropriado. Pense nisso como um acordo comercial, sugeriu Eduardo. Você usa o espaço e, em troca, me permite acompanhar o desenvolvimento do seu trabalho. Sempre quis entender melhor o processo criativo de um artista. Havia algo mais por trás daquela oferta, Vitória podia sentir. Um homem em sua posição não fazia propostas assim, sem um motivo ulterior. Mas qual seria esse motivo? O que Eduardo Ribeiro realmente queria dela? Não tenho como pagar um aluguel. Por um espaço em Copacabana, ela disse, decidindo ser direta. Eduardo riu. Não estou oferecendo por dinheiro, Vitória. Acredite ou não, tenho o suficiente. Então por quê? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Eduardo considerou várias respostas, todas tecnicamente verdadeiras, mas nenhuma completamente honesta. Por fim, optou pela simplicidade, porque suas obras merecem ser vistas. E porque, egoisticamente, quero ser o primeiro a vê-las. O garçom se aproximou, quebrando o momento de tensão. Eduardo pediu a conta, ignorando os protestos de Vitória quando ela percebeu que ele pagaria por tudo. Me deixe ao menos contribuir, insistiu ela. Você já contribuiu mais do que imagina, respondeu ele enigmaticamente. Ao saírem da cafeteria, o sol já começava a se pôr, pintando o céu de Copacabana com tons de laranja e rosa. Carlos, o motorista, aguardava pacientemente, encostado no Porsche preto. Posso levá-la para casa, ofereceu Eduardo. Não é necessário, respondeu Vitória rapidamente. Moro em Botafogo, não é longe, posso pegar o metrô. Insisto. É o mínimo que posso fazer depois de tomar tanto do seu tempo. Antes que ela pudesse protestar novamente, Eduardo abriu a porta do carro para ela. Vitória hesitou por um instante, mas acabou entrando. O interior do veículo era luxuoso, com assentos de couro macio e um aroma sutil de madeira e couro.
Durante o trajeto até Botafogo, conversaram sobre assuntos leves, a beleza da cidade vista do alto do Corcovado, os melhores lugares para apreciar o pôr do sol. As pequenas joias gastronômicas escondidas nos bairros menos turísticos. Era como se ambos evitassem deliberadamente retornar ao assunto do ateliê, da proposta que pairava no ar como uma possibilidade tentadora e perigosa. Quando o carro parou diante do prédio modesto onde Vitória morava, Eduardo desceu para abrir a porta para ela, um gesto de cavalheirismo que parecia natural nele. "Pense na minha oferta", disse ele, entregando-lhe um cartão com seu número pessoal anotado à mão no verso. Sem pressão, sem expectativas, apenas uma oportunidade. Vitória pegou o cartão, seus dedos roçando levemente nos dele. "Vou pensar", prometeu. Enquanto o carro se afastava, Vitória permaneceu parada na calçada, o cartão ainda em sua mão, a mente repleta de perguntas sem resposta. O que havia acabado de acontecer? Como um simples desenho na calçada de Copacabana, havia resultado em café com um dos homens mais poderosos do país. E mais importante, o que ela faria agora? Subindo as escadas até seu apartamento. O elevador estava quebrado novamente. Vitória não conseguia deixar de pensar nas coincidências que haviam aproximado suas vidas. A conexão com Fernanda, a paixão secreta de Eduardo pela arquitetura, o antigo ateliê de sua mãe. Era como se o universo estivesse conspirando para unir seus caminhos. 3 dias se passaram antes que Vitória finalmente criasse coragem para ligar para Eduardo. Durante esse tempo, ela oscilou entre a empolgação e o receio, entre a oportunidade artística e o medo do desconhecido. Consultou sua amiga Renata, professora de História da Arte na UFRJ, que alternou entre entusiasmo "é a chance da sua vida" e cautela. Homens ricos sempre querem algo em troca. Na manhã do 4º dia, antes mesmo que o sol nascesse completamente sobre a Baía de Guanabara, Vitória discou o número no cartão. Eduardo atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando por sua ligação. "Quero ver o ateliê", disse ela sem rodeios, surpreendendo a si mesma com sua assertividade. "Bom dia para você também", respondeu Eduardo, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. "Que tal hoje à tarde?" Naquela mesma tarde, o Porsche preto estacionou diante de seu prédio. Desta vez, Eduardo dirigia pessoalmente sem a presença do motorista. Vestia roupas mais casuais, calça jeans de grife e uma camisa branca de linho, mas ainda, assim exalava uma elegância natural que fazia com que os vizinhos de Vitória parassem para observar. "Pronta para conhecer seu novo espaço de trabalho?" perguntou ele quando ela entrou no carro, trazendo consigo apenas uma pequena mochila com seu caderno de esboços. "Apenas para ver", corrigiu ela. "Ainda não decidi nada." A viagem até Copacabana foi preenchida com uma conversa leve, mas Vitória não conseguia ignorar a tensão no ar. Havia algo não dito entre eles, uma expectativa que nenhum dos dois ousava nomear. Ao chegarem à mansão, Eduardo não a conduziu pela entrada principal, mas por um caminho lateral que serpenteava entre jardins exuberantes. No final do caminho, escondido por uma cortina de buganvílias roxas, erguia-se um pequeno chalé de estilo europeu, com grandes janelas e um telhado de ardósia. "O refúgio da minha mãe", explicou Eduardo, abrindo a porta com uma chave antiga. Interior do chalé tirou o fôlego de Vitória. Era um espaço amplo, com pé direito alto e janelas que iam do chão ao teto, permitindo que a luz natural inundasse o ambiente. As paredes eram de um branco imaculado, criando a tela perfeita para qualquer artista. No centro do espaço, um grande cavalete de madeira escura aguardava pacientemente por uma nova tela. Isso é, já Vitória não conseguiu completar a frase, emocionada demais para encontrar as palavras adequadas. "Perfeito para você", completou Eduardo, observando sua reação com satisfação. "Tudo o que está aqui, tintas, pincéis, telas, está à sua disposição. Algumas coisas podem precisar ser substituídas, mas o essencial está aqui." Vitória caminhou lentamente pelo espaço, tocando os materiais, sentindo a energia do lugar. Em um canto, vários quadros estavam empilhados contra a parede, cobertos por um tecido protetor.
Posso? Perguntou, indicando os quadros. Eduardo hesitou por um momento, mas assentiu. Vitória removeu cuidadosamente o tecido, revelando uma série de pinturas a óleo, paisagens do Rio de Janeiro de décadas atrás, retratos de pessoas desconhecidas, naturezas mortas delicadas, todas assinadas com um simples Helena R. Sua mãe tinha talento, comentou Vitória, genuinamente impressionada com a técnica e a sensibilidade das obras. Ela pintava por prazer, não por reconhecimento, respondeu Eduardo, um tom de nostalgia em sua voz. Dizia que a arte era sua forma de conversar com Deus. Vitória continuou examinando as pinturas, até que seus olhos pousaram em um retrato particular. Um menino de aproximadamente 10 anos, de olhos verdes intensos e um sorriso reservado. É você, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Eduardo se aproximou olhando para o retrato como se o visse pela primeira vez. Foi o último que ela pintou antes de adoecer. A vulnerabilidade em sua voz fez com que Vitória sentisse uma súbita conexão com ele, não como o bilionário poderoso, mas como um homem que carregava suas próprias dores. Ela partiria orgulhosa do homem que você se tornou, disse Vitória. Suavemente, Eduardo a olhou com uma intensidade que a fez corar. Você nem me conhece, Vitória. Como pode ter tanta certeza? Porque apesar de todo o seu poder e dinheiro, você ainda se importa com a arte. Isso diz muito sobre uma pessoa. Silêncio carregado de significado se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som distante das ondas quebrando na praia. Eduardo foi o primeiro a desviar o olhar, caminhando até uma pequena geladeira escondida em um armário. Champanhe? Ofereceu retirando uma garrafa, para celebrar seu novo ateliê. Eu ainda não aceitei, lembrou Vitória, mas seu tom já não carregava a mesma convicção de antes. Mas vai aceitar, respondeu Eduardo com confiança, servindo 2 taças. Porque você é uma artista, e nenhum artista verdadeiro resistiria a um espaço como este. Ele estava certo, é claro. O ateliê era tudo o que Vitória sempre sonhou. Espaçoso, iluminado, isolado o suficiente para permitir concentração, mas próximo o bastante da vida urbana para inspirar sua arte. Com uma condição, disse ela, aceitando a taça de champanhe. Isso é temporário, um empréstimo, não um presente. E quando eu vender minha primeira obra importante, pagarei. Um aluguel retroativo. Eduardo riu encantado com sua determinação. Feito, mas reservo o direito de primeira oferta para qualquer obra que você criar aqui. Eles brindaram, selando o acordo informal que mudaria suas vidas para sempre. Nas semanas seguintes, Vitória transformou o ateliê em seu santuário. Trouxe alguns de seus materiais preferidos de casa, reorganizou o espaço de acordo com seu fluxo de trabalho e, principalmente, começou a pintar com uma liberdade que nunca havia experimentado antes. Livre das preocupações financeiras imediatas, Eduardo insistiu em pagar uma bolsa de estudos que cobria suas despesas básicas, e com todo o espaço e materiais que precisava, sua criatividade floresceu de maneira extraordinária. Eduardo, por sua vez, passou a visitar o ateliê regularmente. No início, com a desculpa de verificar se estava tudo em ordem. Depois, admitindo abertamente seu fascínio pelo processo criativo de Vitória. Ele a observava trabalhar, às vezes em silêncio por horas, outras vezes conversando sobre arte, arquitetura, filosofia ou simplesmente sobre o dia a dia. Nunca vi ninguém tão completamente absorto em algo, comentou ele certa tarde, enquanto Vitória trabalhava em uma grande tela que explorava o contraste entre os arranha-céus de vidro do centro do Rio e as construções orgânicas das favelas. É como se eu entrasse em outra dimensão, explicou ela sem tirar os olhos da tela. O tempo para, os problemas desaparecem, só existe a tela e eu. Deve ser libertador. Você deveria tentar algum dia. Eduardo riu, mas havia uma tristeza em seus olhos. Acho que perdi essa capacidade há muito tempo. Vitória pousou o pincel e se virou para ele. Ninguém perde a capacidade de criar. Às vezes, só esquecemos como acessá-la. Ela pegou um bloco de desenho e o entregou a Eduardo junto com um lápis de carvão. Desenhe algo, qualquer coisa.
Não sei desenhar, protestou ele. Todos sabem desenhar. Algumas pessoas apenas se convencem de que não sabem. Desenhe o que você vê, não o que você acha que deveria ver. Relutante, Eduardo começou a traçar linhas hesitantes no papel. Vitória voltou ao seu trabalho, deixando-o à vontade para explorar sem a pressão de seu olhar crítico. Após cerca de meia hora, ele colocou o bloco de lado. Terminei. Mas não é bom. Vitória pegou o desenho, um esboço simples dela própria trabalhando na tela. As proporções não estavam perfeitas. As linhas eram inseguras, mas havia uma honestidade no traço que a surpreendeu. Você vê mais do que imagina, comentou ela, genuinamente impressionada. Com prática, poderia se tornar bastante bom. Eduardo balançou a cabeça, mas um pequeno sorriso brincava em seus lábios. Era como se ela tivesse despertado algo adormecido dentro dele. Uma faísca de criatividade que havia sido sufocada pelos anos de responsabilidades corporativas. À medida que os meses passavam, a relação entre eles se aprofundava, transcendendo a dinâmica inicial de patrono e artista. Tornaram-se confidentes, compartilhando histórias e sonhos que nunca haviam revelado a ninguém mais. Eduardo falou sobre a pressão de assumir os negócios da família após a perda precoce de seus pais, sobre relacionamentos fracassados com mulheres que só viam sua conta bancária, sobre a solidão que vinha com o poder. Vitória compartilhou suas inseguranças como artista, o medo de nunca ser realmente reconhecida, as dificuldades de crescer em uma família onde a arte era vista como um passatempo, não uma carreira. Acho que está na hora de mostrarmos seu trabalho ao mundo, disse Eduardo uma noite enquanto jantavam no ateliê, uma tradição que haviam estabelecido às sextas-feiras. Vitória engasgou com o vinho. Não estou pronta. Você tem pelo menos 20 obras-primas neste ateliê, argumentou ele. Obras que capturam a essência do Rio de uma forma que nunca vi antes. O mundo precisa vê-las. O mundo não está esperando por mais uma artista. Desconhecida, respondeu ela insegura. Talvez não, mas está sempre esperando por uma nova perspectiva, e a sua é única, Vitória. Eduardo já havia falado sobre organizar uma exposição antes, mas nunca de forma tão direta. Dessa vez, havia uma determinação em sua voz que deixava claro que não aceitaria uma negativa. Tenho um amigo que é dono da Galeria Ipanema, continuou ele. Uma das mais prestigiadas da cidade. Ele está procurando novos talentos para a temporada de primavera. A Galeria Ipanema? Eduardo, artistas passam anos tentando expor lá. E você vai conseguir em menos de um ano, porque seu talento merece esse palco. A convicção de Eduardo era contagiante. Nos dias seguintes, Vitória se viu trabalhando com um vigor renovado, aperfeiçoando as obras existentes e criando novas peças especificamente para a exposição. Eduardo, por sua vez, moveu suas conexões nos bastidores, garantindo não apenas o espaço na galeria, mas também a presença de críticos influentes e colecionadores importantes na noite de abertura. A data foi marcada, 15 de setembro. Mês inteiro dedicado exclusivamente às obras de Vitória da Silva, uma estreante no mundo das artes visuais. O título da exposição, Cidade Partida, Coração Inteiro, uma referência tanto ao tema de suas obras quanto à sua própria jornada pessoal. Na semana anterior à abertura, a ansiedade de Vitória atingiu níveis quase insuportáveis. Ela praticamente se mudou para o ateliê, dormindo no pequeno sofá e trabalhando em horários irregulares, obcecada com cada detalhe, cada pincelada, cada nuance de cor. Você precisa descansar, insistiu Eduardo quando a encontrou exausta, com olheiras profundas diante de uma tela, que já estava perfeita 2 dias antes. Não consigo. Tenho medo de que não seja bom o suficiente. Eduardo se aproximou, gentilmente tirando o pincel de sua mão. É mais do que bom o suficiente. É extraordinário. Mas você não estará em condições de apreciar seu próprio triunfo se continuar assim. Com delicadeza, ele a guiou para fora do ateliê, insistindo que ela passasse o dia final antes da exposição, descansando em um dos quartos de hóspedes da mansão principal.
Relutante, Vitória acabou concordando, percebendo que seu corpo e mente imploravam por uma pausa. Na noite da abertura, Eduardo enviou um vestido, um modelo elegante em tons de azul profundo, criado por um estilista brasileiro emergente. Junto com o vestido, um pequeno cartão, para que você brilhe tanto quanto sua arte. E, quando Vitória desceu as escadas da mansão, Eduardo a aguardava no hall de entrada. Seu olhar de admiração disse tudo o que palavras não poderiam expressar. Você está deslumbrante, conseguiu dizer finalmente. Graças a você, respondeu ela indicando o vestido. Não, ele corrigiu suavemente. O vestido apenas realça o que já estava lá. A Galeria Ipanema nunca havia testemunhado uma abertura tão concorrida. A nata da sociedade carioca se acotovelava nos espaços elegantes, taças de champanhe em mãos, olhares ávidos percorrendo as telas de Vitória. Críticos de arte com expressões indecifráveis tomavam notas em pequenos cadernos, enquanto fotógrafos disputavam os melhores ângulos para capturar o evento que já se anunciava como um dos grandes acontecimentos culturais do ano. Respire, sussurrou Eduardo ao ouvido de Vitória, percebendo seu nervosismo crescente enquanto eram abordados por mais um grupo de pessoas curiosas. Ela tentou seguir seu conselho, mas era difícil manter a calma diante de tantas atenções. Durante toda sua vida, Vitória havia sonhado com este momento, mas a realidade era muito mais intensa do que qualquer fantasia. Cada elogio a deixava extasiada. Cada olhar crítico a fazia questionar seu talento. Augusto Mendes, o mais temido crítico de arte do Rio, conhecido por destruir carreiras com suas análises ácidas, parou diante de uma das obras mais ousadas, de Vitória, uma representação abstrata da Rocinha vista do alto, onde as construções irregulares formavam um padrão quase hipnótico de cores vibrantes e sombras profundas. Interessante uso de perspectiva, comentou ele, ajustando os óculos de aro fino. Há uma certa ingenuidade no traço, mas não necessariamente de forma negativa. Vitória não sabia se aquilo era um elogio ou uma crítica velada, mas Eduardo interveio com a habilidade de quem navegava águas sociais turbulentas desde a infância. A ingenuidade é proposital, não é mesmo, Vitória? Uma forma de contrastar a visão pura da artista com a complexidade caótica da paisagem urbana. Augusto ergueu uma sobrancelha, olhando de Eduardo para Vitória. É isso mesmo, senhorita da Silva? Por um instante, Vitória considerou concordar com a interpretação de Eduardo, mas algo dentro dela se rebelou contra essa pequena desonestidade. Na verdade, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com sua firmeza, não há nada de proposital na ingenuidade do traço. É simplesmente minha forma de ver o mundo. Se parece ingênuo para alguns olhos, talvez o problema não esteja na tela, mas na expectativa do observador. Um silêncio tenso se instalou, quebrado pelo som inesperado da risada de Augusto, um som raramente ouvido em vernissagens. Refrescante, declarou ele, inclinando levemente a cabeça em um gesto de respeito. Uma artista que defende sua visão sem recorrer a jargões pretensiosos. Estarei acompanhando sua carreira com interesse, senhorita da Silva. Com isso, o crítico se afastou, deixando Vitória atônita e Eduardo visivelmente impressionado. Você acaba de conquistar um dos críticos mais difíceis do Brasil, comentou ele, não escondendo o orgulho em sua voz. A noite continuou em um turbilhão de apresentações, conversas e, para surpresa e alegria de Vitória, vendas. Pequenos adesivos vermelhos começaram a aparecer ao lado das obras, indicando que haviam sido adquiridas. Até o final da noite, mais da metade das telas exibidas estavam vendidas. Um feito extraordinário para uma artista em sua primeira exposição individual. É surreal, confessou Vitória quando finalmente tiveram um momento a sós, em um canto mais tranquilo da galeria. Passei anos sonhando com este momento, e agora que está acontecendo, parece que estou vivendo a vida de outra pessoa. Eduardo sorriu, entregando-lhe uma taça de champanhe. É a sua vida, Vitória. Você conquistou isso com seu talento. Eu apenas abri algumas portas.
Portas que poderiam ter permanecido fechadas para sempre sem você, ela respondeu, tocando sua taça na dele em um brinde silencioso. O olhar que trocaram naquele momento foi carregado de emoções não verbalizadas, gratidão, admiração, e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. A manhã seguinte trouxe os primeiros ecos do sucesso. Os principais jornais e sites culturais destacavam a exposição, com títulos que variavam de Revelação nas Artes Plásticas a Nova Voz da Arte Urbana Carioca. A crítica de Augusto Mendes, publicada em sua coluna semanal, era surpreendentemente positiva, descrevendo o trabalho de Vitória como uma perspectiva honesta e corajosamente pessoal sobre as contradições da metrópole brasileira. Mas junto com os elogios vieram também as primeiras notas dissonantes. Em uma coluna de fofocas de um jornal popular, uma pequena nota questionava: quem é realmente Vitória da Silva? A nova queridinha do mundo das artes ou apenas o mais novo brinquedo do bilionário Eduardo Ribeiro? Vitória sentiu como se tivesse levado um soco no estômago ao ler aquelas palavras. A insinuação era clara. Seu sucesso não era fruto de seu talento, mas de seu relacionamento com Eduardo. O pior era que a coluna não mentia sobre os fatos básicos. Sim, ela havia recebido apoio substancial de um dos homens mais ricos do país. Sim, sua ascensão havia sido meteoricamente rápida comparada à maioria dos artistas. Ignore isso, aconselhou Renata quando Vitória ligou para a amiga devastada. São apenas pessoas invejosas tentando diminuir seu triunfo. Mas e se tiverem razão? Questionou Vitória, verbalizando o medo que começava a corroê-la por dentro. E se eu só estou tendo sucesso por causa de Eduardo? Absurdo, respondeu a amiga com firmeza. Eduardo pode ter aberto portas, mas foram suas obras que conquistaram a crítica e os compradores. Ninguém adquire uma tela por centenas de milhares de reais apenas para agradar um bilionário, por mais influente que ele seja. As palavras de Renata trouxeram algum conforto, mas a semente da dúvida já estava plantada. Nos dias seguintes, enquanto a exposição continuava atraindo visitantes e vendas, Vitória oscilava entre a euforia do reconhecimento e a angústia da insegurança. Eduardo percebeu a mudança em seu comportamento. Durante um jantar no apartamento dela, Vitória havia insistido em cozinhar para ele uma moqueca capixaba que aprendera com sua avó. Ele finalmente abordou o assunto. Algo está incomodando você, disse não como uma pergunta, mas como uma constatação. Vitória considerou negar, mas havia uma honestidade entre eles que não permitia tais subterfúgios. Em silêncio, ela pegou o jornal dobrado sobre a mesa e o entregou a Eduardo, aberto na página da coluna de fofocas. Ele leu rapidamente, seu rosto endurecendo à medida que absorvia as insinuações maldosas. Lixo jornalístico, declarou devolvendo o jornal. Não merece um segundo de sua preocupação. Não é apenas isso, admitiu Vitória, incapaz de encará-lo. É que parte de mim se pergunta se não há alguma verdade nisso, se eu realmente mereci tudo o que está acontecendo, ou se é apenas resultado dos seus contatos, do seu dinheiro, da sua influência. Eduardo ficou em silêncio por um momento, considerando cuidadosamente suas próximas palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção contida. Vitória, olhe para mim. Ela ergueu os olhos, surpresa pela intensidade em sua voz. Meu dinheiro pode comprar muitas coisas, imóveis, carros, ações, até mesmo lealdades temporárias. Mas há algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar: talento genuíno. Você acha que Augusto Mendes, que já destruiu a reputação de artistas consagrados, arriscaria sua credibilidade elogiando uma fraude? Ou que colecionadores experientes, que investem milhões em arte anualmente, jogariam dinheiro fora em obras medíocres? Havia uma paixão em suas palavras que começava a penetrar as barreiras de dúvida que Vitória havia erguido. O que temos, nossa amizade, nossa conexão, é separado do seu valor como artista, continuou ele. Sim, usei minha influência para garantir que seu trabalho fosse visto, mas o que as pessoas viram, o que as tocou,
O que as fez abrir suas carteiras foi pura e simplesmente seu talento. Vitória queria acreditar nele desesperadamente. Mas anos de insegurança não podiam ser apagados com algumas palavras, por mais sinceras que fossem. E se eu nunca conseguir repetir esse sucesso? E se minha próxima exposição for um fracasso? Eduardo sorriu gentilmente. Então você se levantará, aprenderá com a experiência e seguirá em frente, como todos os grandes artistas fizeram ao longo da história. Havia algo tão reconfortante em sua confiança inabalável que Vitória sentiu parte de sua ansiedade se dissipar. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela realmente merecesse seu sucesso. Murmúrios da sociedade, no entanto, não cessaram. À medida que Vitória se tornava mais visível no circuito cultural carioca, frequentemente acompanhada por Eduardo em eventos e jantares, as especulações sobre a natureza de seu relacionamento se intensificaram. Revistas de celebridades publicavam fotos dos dois juntos, analisando sua linguagem corporal, inventando histórias sobre um romance secreto entre o bilionário e a artista emergente. A artista de origem humilde conquista coração do magnata. Era o título de uma matéria particularmente sensacionalista, que traçava um perfil exagerado de Vitória, descrevendo-a como uma Cinderela dos pincéis que havia capturado a atenção de seu príncipe empresarial. A exposição chegou ao fim com um sucesso retumbante. Todas as obras foram vendidas, críticas positivas continuavam a surgir, e galerias de outras cidades, São Paulo, Belo Horizonte, até mesmo uma de Nova York, demonstraram interesse em exibir as próximas criações de Vitória. Precisamos comemorar adequadamente, declarou Eduardo quando a última tela foi retirada da galeria, embalada cuidadosamente para ser entregue a seu novo proprietário, um conhecido colecionador de arte contemporânea. Já comemoramos, lembrou Vitória, referindo-se à pequena festa que haviam organizado na galeria após o encerramento. Oficial. Aquilo foi uma comemoração pública, respondeu ele com um sorriso conspiratório. Estou falando de algo mais pessoal, algo que celebre não apenas seu sucesso artístico, mas também a jornada que percorremos juntos até aqui. Havia uma intimidade em suas palavras que fez o coração de Vitória acelerar. Durante os meses que haviam compartilhado, uma conexão profunda se desenvolvera entre eles. Uma amizade que transcendia diferenças sociais e econômicas, baseada em respeito mútuo e admiração genuína. Mas, ultimamente, algo mais parecia estar florescendo, algo que nenhum dos dois havia verbalizado, mas que pairava entre eles como uma promessa não pronunciada. O que você tem em mente? Perguntou ela, tentando manter a voz casual. Um fim de semana em Paraty, respondeu Eduardo. Tenho uma casa lá isolada com vista para o mar, lugar perfeito para descansar, refletir e... Ele hesitou como se considerasse suas próximas palavras. Conversar sobre o futuro. O futuro. Uma palavra carregada de possibilidades e incertezas. Vitória sentiu um misto de empolgação e apreensão. Parte dela queria correr para esse futuro de braços abertos. Outra parte, mais cautelosa, temia as complicações que poderiam surgir se seu relacionamento com Eduardo evoluísse para algo mais íntimo. Para ti soa perfeito, respondeu finalmente, decidindo que algumas jornadas valem o risco. Eduardo sorriu. Um sorriso que iluminou seus olhos de uma forma que Vitória raramente via. Pura alegria, sem a cautela que geralmente acompanhava suas expressões. Partiremos na sexta-feira, disse ele, pegando sua mão e apertando-a levemente. Prepare-se para o melhor fim de semana da sua vida. Naquele momento, com a mão de Eduardo na sua e a promessa de um futuro compartilhado pairando no ar, Vitória permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, os contos de fadas modernos pudessem realmente acontecer, mesmo para uma artista de origem humilde como ela. Paraty, com suas ruas de pedra e casarões coloniais, parecia existir em outra dimensão temporal. Vitória sentiu a atmosfera da cidade histórica, envolvê-la assim que desceram do helicóptero particular de Eduardo.
Um luxo que ainda a deixava desconfortável, mas que ele insistia ser uma necessidade prática para evitar o tráfego intenso na estrada Rio Santos. Respire, sugeriu Eduardo, observando-a absorver a vista panorâmica da baía pontilhada de ilhas verdejantes. Este é um dos poucos lugares no Brasil onde o tempo realmente parece desacelerar. A casa, ou melhor, a propriedade de Eduardo ficava a cerca de 20 minutos do centro histórico, em uma península particular que garantia total privacidade. Ao contrário da mansão ostentosa de Copacabana, esta residência tinha um charme rústico sofisticado, com estrutura de madeira nobre, amplas varandas e uma integração harmoniosa com a natureza exuberante da Mata Atlântica. Isso é surpreendente, comentou Vitória, enquanto caminhavam pela trilha de pedras que levava à casa principal. Esperava algo mais. Extravagante? Completou Eduardo com um sorriso compreensivo. Esse é meu refúgio, Vitória. Aqui não preciso ser o Eduardo Ribeiro dos jornais de negócios. Posso ser apenas eu mesmo. Havia uma vulnerabilidade em sua confissão que tocou Vitória profundamente. Nos meses de convivência, ela havia vislumbrado ocasionalmente esse Eduardo mais autêntico, despido das armaduras sociais e corporativas, mas nunca de forma tão aberta quanto agora. A casa por dentro era um equilíbrio perfeito entre conforto e simplicidade elegante. Grandes janelas emolduravam vistas espetaculares da baía, enquanto o mobiliário de madeira escura e estofados em tons naturais criavam um ambiente acolhedor. Para surpresa de Vitória, as paredes exibiam uma coleção impressionante de arte contemporânea brasileira, Tarsila do Amaral, de Cavalcante e até mesmo jovens artistas emergentes, cujas obras ela reconhecia de galerias alternativas. Não sabia que você colecionava arte nacional, comentou aproximando-se de uma tela particularmente vibrante. Comecei há alguns anos, respondeu Eduardo, observando-a com um sorriso discreto. Foi uma forma de me reconectar com algo que sempre amei, mas que havia deixado de lado em função dos negócios. Vitória continuou percorrendo a sala, examinando cada obra com um olhar técnico e apreciativo, até parar diante de um espaço vazio na parede principal, um retângulo mais claro na pintura, indicando que algo havia sido removido recentemente. O que ficava aqui? Perguntou curiosa. Eduardo se aproximou, parando ao seu lado. Esse espaço está reservado, disse, sua voz subitamente mais baixa, quase íntima, para uma obra especial que ainda estou esperando. Havia um significado implícito em suas palavras que fez o coração de Vitória acelerar. Mas antes que pudesse responder, foram interrompidos pela chegada de Josefa, a governanta que cuidava da propriedade. O almoço está servido na varanda. Como o senhor pediu, anunciou a senhora de meia-idade com um sorriso caloroso. A refeição foi servida em uma mesa de madeira maciça na varanda lateral, com vista para uma pequena enseada particular onde águas cristalinas encontravam uma faixa de areia branca. Pratos da culinária caiçara, camarões frescos, peixe grelhado com ervas locais, pirão de peixe e uma salada de palmito foram acompanhados por um vinho branco português que Eduardo escolheu pessoalmente de sua adega. A conversa fluiu, naturalmente como sempre acontecia entre eles. Falaram sobre a exposição, sobre os projetos futuros de Vitória, sobre a possibilidade de Eduardo reduzir sua carga de trabalho para dedicar mais tempo a seus interesses pessoais. Havia uma leveza. Entre eles, uma cumplicidade que tornava até os silêncios confortáveis. Após o almoço, Eduardo sugeriu um passeio pela propriedade. Caminharam por trilhas sombreadas por árvores centenárias. Descobriram uma pequena cachoeira escondida que desaguava diretamente no mar e finalmente chegaram a um deck de madeira construído sobre rochas, oferecendo uma vista privilegiada do pôr do sol que começava a pintar o céu com tons de laranja e rosa. Este é meu lugar favorito em toda a propriedade, confessou Eduardo, recostando-se no guarda-corpo do deck. Venho aqui sempre que preciso tomar decisões importantes ou simplesmente escapar do mundo por algumas horas. Vitória observou seu perfil recortado contra o céu colorido, notando como ele parecia mais jovem,
mais leve naquele ambiente. Era como se para ti despisse camadas de tensão que ele carregava constantemente no rio. Obrigada por compartilhar isso comigo, disse ela suavemente. Eduardo se virou para encará-la, seus olhos refletindo o dourado do sol poente. Quero compartilhar. Muito mais do que isso, Vitória. Havia uma intensidade em sua voz que fez com que ela prendesse a respiração. Eduardo se aproximou, diminuindo a distância entre eles. Esses últimos meses mudaram minha vida de uma forma que eu não imaginava ser possível, continuou ele. Você trouxe cor para um mundo que havia se tornado cinza, me fez enxergar beleza, onde eu só via transações e números. Eduardo, por favor, deixe-me terminar, interrompeu ele gentilmente. Antes de você, eu tinha tudo o que o dinheiro pode comprar, mas nada do que realmente importa. Vivia em uma mansão que nunca foi um lar, cercado de pessoas que nunca foram amigos verdadeiros. Ele pegou algo no bolso, uma pequena caixa de madeira entalhada que caberia na palma da mão. Não é o que você está pensando, apressou-se a esclarecer, notando a expressão alarmada de Vitória. Ainda não, mas é um símbolo do que sinto por você, do que espero que possamos construir juntos. Com cuidado, Eduardo abriu a caixa, revelando um anel delicado. Não era um anel de noivado tradicional com diamantes ostensivos, mas uma peça única de design contemporâneo. Uma fina banda de ouro branco, entrelaçada com uma linha de ouro rosé, formando um padrão que lembrava as ondas do mar. Foi criado por um artista joalheiro de Paraty, explicou Eduardo. Cada peça é única, assim como o que temos. Vitória olhava fixamente para o anel, um turbilhão de emoções competindo dentro dela. Era lindíssimo, significativo, perfeito e completamente aterrorizante. É muito cedo, sussurrou, sua voz trêmula. Nos conhecemos há menos de um ano. Algumas pessoas passam décadas juntas e nunca realmente se conhecem, respondeu Eduardo. Outras precisam apenas de momentos para reconhecerem uma conexão verdadeira. Ele pegou sua mão com delicadeza. Não estou pedindo que você se case comigo hoje, nem estou tentando comprar seu afeto com presentes caros. Este anel não é uma corrente, mas uma promessa, de que enquanto você quiser, estarei ao seu lado, não como seu patrono ou benfeitor, mas como alguém que acredita em você, que te admira profundamente e que sim está se apaixonando um pouco mais a cada dia. As palavras de Eduardo atingiram Vitória como ondas quebrando na praia, sucessivas, poderosas, inescapáveis. Parte dela queria se entregar completamente àquela promessa, acreditar que o conto de fadas poderia se tornar realidade. Outra parte, moldada por anos de luta e desconfiança, soava alarmes de alerta. Tenho medo, admitiu finalmente. Medo de que isso seja apenas um momento na sua vida, uma fase interessante antes que você siga para a próxima novidade. Medo de que nossa diferença de mundos eventualmente nos separe. Medo de perder minha identidade, de me tornar apenas a namorada do bilionário. Eduardo ouviu atentamente sem interromper, sem tentar refutar suas preocupações. Quando ela terminou, ele simplesmente assentiu, reconhecendo a legitimidade de seus medos. Todos os seus receios são válidos, disse ele. Não posso prometer que superaremos todos os obstáculos, nem que sempre será fácil. O que posso prometer é que nunca pedirei que você seja menos do que é. Nunca tentarei ofuscar sua luz para que a minha brilhe mais. Seu talento, sua independência, sua essência, são essas as qualidades que me atraíram desde o início. E são essas as qualidades que quero ver florescer, com ou sem mim, ao seu lado. Vitória sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Como resistir a palavras tão sinceras, tão alinhadas com seus próprios desejos mais profundos? Não preciso de uma resposta agora, continuou Eduardo, fechando a caixa com o anel e colocando-a nas mãos de Vitória. Leve o tempo que precisar. O anel é seu, independentemente de sua decisão. Um lembrete do impacto que você teve em minha vida, mesmo que nossos caminhos eventualmente sigam direções diferentes. O sol finalmente desapareceu no horizonte, deixando apenas um rastro púrpura no céu que rapidamente se enchia de estrelas. Em silêncio,
observaram a primeira estrela surgir, brilhante e solitária. Dizem que devemos fazer um pedido à primeira estrela da noite, comentou Vitória, sua voz pouco mais que um sussurro. E o que você pediria? Perguntou Eduardo. Vitória fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da caixa em suas mãos, o calor da presença de Eduardo ao seu lado, a brisa marinha acariciando seu rosto. Clareza, respondeu finalmente. Coragem para seguir o caminho certo, seja ele qual for. Eduardo sorriu, um sorriso tinged com uma mistura de esperança e resignação. Um pedido sábio. Voltaram para a casa em um silêncio contemplativo, cada um absorto em seus próprios pensamentos. O jantar foi servido na sala de jantar principal, uma refeição mais elaborada que o almoço, mas ainda mantendo a essência da culinária local. A conversa, antes tão fluida e natural, agora vinha em fragmentos hesitantes, ambos navegando cuidadosamente ao redor do elefante na sala. Após, dizem, o jantar, Eduardo mostrou a Vitória o quarto preparado para ela. Uma suíte espaçosa com varanda privativa e vista para o mar. Havia um buquê de hibiscos vermelhos sobre a cômoda e na mesa de cabeceira um conjunto de aquarelas e um bloco de papel especial para pintura. Pensei que você talvez quisesse capturar algumas paisagens locais, explicou ele, notando seu olhar surpreso. As cores do amanhecer aqui são incomparáveis. Obrigada, respondeu Vitória, tocada por sua consideração. Por tudo isso. Pelo fim de semana, pelo espaço, por... Ela hesitou, tocando o bolso onde havia guardado a caixa com o anel. Por acreditar em mim mais do que eu mesma às vezes. Eduardo se aproximou, tocando levemente seu rosto com as costas dos dedos. Um gesto tão suave que parecia quase reverence. Boa noite, Vitória. Sonhe com coisas belas. Ele se afastou em direção à porta, mas antes que pudesse sair, Vitória o chamou. Eduardo! Ele se virou, expectante. Estou feliz por estar aqui, disse ela simplesmente. Um sorriso iluminou o rosto dele. Eu também. Sozinha no quarto, Vitória abriu novamente a caixa, examinando o anel sob a luz suave do abajur. Era realmente uma peça extraordinária, não pelo valor material, mas pelo significado, pela intenção por trás dele. Experimentou-o no dedo, admirando como se ajustava perfeitamente, como se tivesse sido feito exclusivamente para ela. Talvez tenha sido, pensou. Eduardo certamente seria capaz de descobrir seu tamanho de anel sem que ela percebesse. Deitada na cama espaçosa, com o anel ainda no dedo, Vitória revivia os últimos meses. O encontro casual em frente à mansão, o café na cafeteria discreta, a oferta do ateliê, o sucesso da exposição. E agora esta declaração velada, esta promessa de um futuro compartilhado. Era tudo rápido demais? Provavelmente. Era um risco enorme? Sem dúvida. Mas também era a coisa mais autêntica que já havia sentido. Com esses pensamentos, Vitória adormeceu, o anel cintilando suavemente sob o luar que entrava pela janela aberta, como uma estrela caída do céu diretamente em seu dedo. O amanhecer trouxe uma claridade diferente para Vitória. Não apenas a luz dourada que se derramava pela janela de sua suíte, mas uma clareza interior que havia iludido seu coração nas últimas semanas. Acordou com o anel ainda em seu dedo, um peso leve e reconfortante que parecia pertencer ali. Sentada na varanda privativa, com uma xícara de café recém-preparado e o bloco de aquarelas no colo, ela começou a pintar. O nascer do sol sobre a baía de Paraty. As cores fluíam naturalmente. O dourado intenso do sol nascente, os azuis profundos da água ainda parcialmente adormecida, os verdes exuberantes da mata que abraçava a propriedade. Sob seu pincel, a paisagem ganhava vida, não como uma reprodução fotográfica, mas como uma interpretação emocional da beleza que a cercava. Foi assim que Eduardo a encontrou, absorta em sua arte, alheia ao mundo exterior. Ele permaneceu em silêncio por alguns minutos, apenas observando-a trabalhar, admirando a concentração em seu rosto, a precisão de seus movimentos,
a forma como mordia levemente o lábio inferior quando se dedicava a um detalhe particularmente desafiador. "Bom dia", disse finalmente, anunciando sua presença. Vitória ergueu os olhos, um sorriso instantâneo iluminando seu rosto. "Bom dia. Desculpe, me perdi no tempo. A luz aqui é simplesmente perfeita." Eduardo se aproximou, olhando por cima de seu ombro para a aquarela em progresso. "É extraordinário como você captura a essência do lugar, não apenas sua aparência." "É, porque não estou pintando apenas o que vejo, mas o que sinto", explicou Vitória, acrescentando um toque de lilás ao céu, uma cor que não estava realmente lá, mas que transmitia a sensação etérea do amanhecer. Notando o anel em seu dedo, Eduardo sentiu um sobressalto de esperança, mas conteve-se para não comentar. Não queria pressioná-la, preferindo dar-lhe o espaço para chegar às suas próprias conclusões no seu próprio tempo. "Tenho uma proposta para hoje", disse, mudando de assunto. "Gostaria de te mostrar um lugar especial aqui em Paraty. Algo que poucos visitantes conhecem." Intrigada, Vitória assentiu. "Parece misterioso. Devo me vestir de alguma forma específica? Algo confortável para caminhar." "É talvez um maiô por baixo", respondeu ele com um sorriso enigmático. Após um café da manhã leve na varanda principal, frutas tropicais frescas, pão caseiro, geleia artesanal de abacaxi com pimenta, partiram em um pequeno barco pilotado por João, o caseiro da propriedade que havia nascido e crescido em Paraty. O homem de meia idade, com pele curtida pelo sol e olhos que pareciam conter a sabedoria do mar, guiou a embarcação com a familiaridade de quem conhecia cada corrente, cada recife oculto, cada humor do oceano. "Para onde estamos indo exatamente?", perguntou Vitória, sentindo o vento marinho desalinhar seus cabelos. "É uma surpresa", respondeu Eduardo, sentado ao seu lado no banco de madeira polida do barco. "Mas posso adiantar que é um dos lugares mais especiais de Paraty e praticamente desconhecido dos turistas." Navegaram por cerca de 20 minutos, contornando pequenas ilhas verdejantes, passando por praias desertas, onde apenas caranguejos e aves marinhas quebravam a perfeição imaculada da areia. Finalmente, João direcionou o barco para uma enseada protegida, cercada por formações rochosas imponentes e uma vegetação tão densa que parecia impenetrável. "Chegamos", anunciou Eduardo quando o barco encostou suavemente em um pequeno pier de madeira, quase oculto por arbustos floridos. Desembarcaram e João explicou que voltaria para buscá-los ao final da tarde, ou antes, se necessário. Bastava um telefonema. Com um aceno experiente, o homem afastou o barco, deixando-os sozinhos naquele paraíso escondido. "Venha", convidou Eduardo, tomando a mão de Vitória e guiando-a por uma trilha estreita que serpenteava entre árvores centenárias. Caminharam por cerca de 10 minutos, subindo levemente, até que a vegetação começou a rarear e o som da água corrente tornou-se cada vez mais presente. Ao virarem uma curva no caminho, Vitória estancou maravilhada com a visão que se descortinava à sua frente. Uma piscina natural de águas cristalinas, alimentada por uma pequena cachoeira que descia suavemente por rochas cobertas de musgo, abria-se como uma joia líquida em meio à floresta. A luz do sol, filtrada pelas copas das árvores, criava padrões dançantes na superfície da água, enquanto pequenos peixes coloridos nadavam tranquilamente, indiferentes aos visitantes humanos. "Isso é mágico", sussurrou Vitória, temendo que sua voz pudesse quebrar o encanto do lugar. "É chamado de Poço das Esmeraldas pelos poucos locais que conhecem sua existência", explicou Eduardo. Devido à composição mineral das rochas, a água adquire esse tom esverdeado único quando o sol incide diretamente. "Como você descobriu este lugar?", perguntou ela, ainda absorvendo a beleza quase irreal do cenário. Um sorriso melancólico passou pelo rosto de Eduardo. "Minha mãe me trouxe aqui quando eu tinha cerca de 12 anos. Era o lugar favorito dela em todo o Brasil. Dizia que aqui ela conseguia ouvir a voz da natureza mais claramente do que em qualquer outro lugar. Havia uma vulnerabilidade em sua voz ao falar da mãe que tocou Vitória profundamente." Eduardo raramente mencionava sua família,
e quando o fazia, geralmente era em termos práticos, relacionados aos negócios que havia herdado. Esta memória pessoal, compartilhada neste cenário quase místico, parecia um presente mais íntimo do que qualquer joia ou obra de arte. "Obrigada por compartilhar isso comigo", disse ela, apertando levemente sua mão. Em silêncio, prepararam-se para entrar na água. Eduardo havia trazido uma pequena mochila com toalhas, frutas e água. Vitória tirou o vestido leve que usava sobre o maiô, consciente do olhar admirado de Eduardo, que tentava disfarçar sua apreciação por respeito. A água estava na temperatura perfeita, fresca o suficiente para revigorar, mas não fria, a ponto de causar desconforto. Nadaram até o centro da piscina natural, onde a profundidade permitia que flutuassem lado a lado, olhando para o dossel de árvores acima, ocasionalmente apontando para um pássaro exótico ou uma formação de nuvens particularmente interessante. Foi naquele momento de tranquilidade perfeita, flutuando nas águas esmeraldas sob um céu brasileiro intensamente azul, que Vitória tomou sua decisão. "Sim", disse simplesmente, seu olhar encontrando o de Eduardo. Ele a olhou com uma sobrancelha erguida, uma pergunta silenciosa em seus olhos. "Sim para o anel", esclareceu ela. "Sim para nós. Sim para o que quer que o futuro nos reserve, juntos." Eduardo parou de flutuar, colocando os pés no fundo da piscina natural e se aproximando dela. Suas mãos encontraram a cintura de Vitória, sustentando-a na água. "Tem certeza?", perguntou, sua voz quase um sussurro. "Não quero que você se sinta pressionada de forma alguma." Vitória sorriu, tocando seu rosto com dedos molhados. "Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Tenho medo, sim, mas percebo que o medo de perder o que podemos construir juntos é maior do que o medo do desconhecido." Sem mais palavras, Eduardo a puxou para si, seus lábios encontrando os dela em um beijo que parecia conter todas as promessas do mundo. A água fresca ao redor deles, o sol filtrando-se entre as folhas, o canto ocasional de um pássaro distante, tudo se fundia em uma sinfonia perfeita que embalava aquele momento de decisão e entrega. Quando finalmente se separaram, ambos riam, uma alegria pura e despreocupada que nenhum dos dois havia sentido em muito tempo. O restante do dia passou como um sonho. Exploraram outras partes da ilha, fizeram um piquenique à sombra de árvores centenárias, conversaram sobre tudo e sobre nada, alternando entre planos grandiosos para o futuro e observações triviais sobre a beleza que os cercava. Ao voltarem para a propriedade principal, já no final da tarde, uma ideia começou a se formar na mente de Vitória. Uma ideia que unia sua arte, o privilégio de Eduardo e uma forma de retribuir à cidade que os havia aproximado. E se transformássemos parte da mansão em Copacabana em um centro cultural, sugeriu ela durante o jantar, seus olhos brilhando com entusiasmo. Um espaço onde artistas talentosos que não têm oportunidades pudessem expor, dar workshops, interagir com o público. Eduardo a olhou com interesse, intrigado não apenas pela ideia em si, mas pelo uso do pronome nós, um pequeno, mas significativo indicador de como ela já começava a se ver como parte de uma unidade. "Continue", encorajou genuinamente curioso sobre sua visão. "Pense nisso, aquela ala leste da mansão, que você mesmo disse que raramente usa, tem entrada independente, o que permitiria acesso público sem comprometer sua privacidade. Poderíamos transformá-la em galerias, salas de aula, espaços para residências artísticas." À medida que falava, a ideia ganhava forma e substância. Eduardo ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas ou sugerindo modificações, mas claramente cativado pelo conceito. "Seria uma forma de democratizar o acesso à arte", continuou Vitória, "de quebrar as barreiras que normalmente separam diferentes classes sociais no mundo artístico. Imagine crianças da Rocinha tendo aulas com artistas consagrados, lado a lado com estudantes de escolas particulares do Leblon. Você está propondo nada menos que uma revolução cultural em pequena escala", observou Eduardo, um sorriso admirado em seus lábios. "Revolução é uma palavra grande.
respondeu ela com um sorriso tímido. Prefiro pensar nisso como uma ponte, entre o asfalto e o morro, entre o tradicional e o contemporâneo, entre o acessível e o exclusivo. Eduardo se levantou, caminhou até a janela que oferecia uma vista panorâmica da baía noturna, pontilhada pelas luzes de barcos distantes. Quando se virou, havia uma determinação em seu olhar que Vitória já havia aprendido a reconhecer. Era o mesmo olhar que ele tinha quando decidia que um projeto empresarial era viável e valia o investimento. Vamos fazer isso acontecer, declarou. Não apenas como um projeto filantrópico, mas como uma instituição cultural séria, com planejamento de longo prazo e impacto real. A empolgação de Vitória era palpável. Poderíamos começar com uma exposição coletiva, reunindo artistas de diferentes origens e estilos, fazer um mapeamento de talentos nas comunidades menos privilegiadas, criar um programa de mentoria. Enquanto ela elencava possibilidades, Eduardo observava o brilho em seus olhos, a paixão em sua voz, a forma como gesticulava animadamente. Foi nesse momento que teve certeza absoluta de que seu impulso de se aproximar daquela mulher que desenhava sua mansão havia sido o mais acertado de sua vida. Você transformou minha vida, sabia? Te disse ele, interrompendo suavemente seu fluxo de ideias. Não apenas com sua arte ou sua beleza, mas com sua forma de ver o mundo, as possibilidades onde eu só via obstáculos, as conexões onde eu só via divisões. Vitória corou, ainda desconfortável com elogios tão diretos. Somos uma boa equipe, respondeu simplesmente, cada um trazendo diferentes perspectivas e habilidades. A melhor equipe, concordou Eduardo, erguendo sua taça em um brinde silencioso. Naquela noite, sob o céu estrelado de Paraty, deitados em espreguiçadeiras na varanda principal, eles refinaram a ideia do centro cultural, dando-lhe forma e substância. Não seria apenas um projeto pessoal, mas algo que poderia realmente impactar a cena artística do Rio de Janeiro, criando oportunidades onde antes havia apenas portas fechadas. Temos que encontrar um nome forte que comunique exatamente o que queremos alcançar, comentou Eduardo pensativo. Vitória considerou por um momento, observando as estrelas acima. Que tal travessia? Representa a jornada entre diferentes mundos, diferentes realidades. Travessia, repetiu Eduardo, testando a palavra. Centro Cultural Travessia. Tem força, tem significado. Aprovado. Sorriram um para o outro, conscientes de que estavam embarcando em uma jornada que transcendia seus interesses pessoais, algo que poderia deixar um legado duradouro. Mais tarde, quando Vitória já se preparava para dormir, Eduardo bateu suavemente em sua porta. Tenho algo para você, disse ele quando ela atendeu, já vestida em um pijama leve de algodão. Em suas mãos estava um pequeno pacote embrulhado em papel de seda. Curiosa, Vitória o abriu, revelando um caderno de capa de couro envelhecido, suas páginas amareladas pelo tempo. Era o diário de projetos da minha mãe, explicou Eduardo, onde ela anotava suas ideias para projetos sociais envolvendo arte. Nunca teve a chance de realizá-los. Acho que ela gostaria que você o tivesse agora. Vitória folheou o caderno com reverência, observando os esboços detalhados, as anotações nas margens, os recortes de jornais cuidadosamente colados entre as páginas, tudo revelando uma mente criativa e socialmente consciente. Isso é, não tenho palavras, disse ela emocionada. Tem certeza que quer se desfazer de algo tão pessoal? Não estou me desfazendo, corrigiu Eduardo gentilmente. Estou compartilhando. Com a única pessoa que acredito que possa realmente entender e talvez até realizar alguns desses sonhos. Vitória abraçou o caderno contra o peito, profundamente tocada pelo gesto. Prometo honrar suas ideias. Usaremos o que for possível no Travessia. 1 ano se passou desde aquele fim de semana transformador em Paraty. O outono chegara ao Rio de Janeiro, trazendo consigo uma brisa mais fresca e um céu de um azul quase irreal. Na antiga ala leste da mansão de Eduardo, agora completamente renovada e redesenhada, uma multidão diversificada se reunia para a inauguração oficial do Centro Cultural Travessia.
Vitória observava a cena do segundo andar, momentaneamente isolada do burburinho. Vestida em um elegante conjunto de calça e blazer brancos, com o anel que Eduardo lhe dera em Paraty, brilhando discretamente em sua mão direita, ela mal podia acreditar na transformação que testemunhava. Não apenas do espaço físico, mas de sua própria vida. Aí está você, disse Eduardo, aproximando-se por trás e envolvendo sua cintura com os braços. Todo mundo está procurando pela diretora artística e idealizadora do projeto. Vitória sorriu, recostando-se no peito dele. Apenas precisava de um momento para absorver tudo isso. Parece um sonho. Um sonho que você transformou em realidade, corrigiu ele, beijando suavemente seu cabelo. Estou apenas bancando a operação. Ela se virou para encará-lo, sacudindo a cabeça com uma expressão de reprovação fingida. Nós dois sabemos que seu envolvimento foi muito além do financiamento. Sem sua visão estratégica, seus contatos e principalmente sua fé inabalável no projeto, nunca teríamos chegado tão longe em apenas um ano. Eduardo deu de ombros, desconfortável como sempre com elogios diretos. Somos uma boa equipe. Ah, melhor, concordou ela, repetindo as palavras que ele usara em Paraty. Juntos voltaram-se para observar o espaço abaixo. O que antes eram salões formais e pouco utilizados, agora abrigava 3 galerias de exposição. Um anfiteatro para palestras e apresentações, estúdios para residências artísticas e salas de aula para oficinas e cursos. A decoração fundia elementos contemporâneos com a arquitetura clássica original, criando um ambiente que ao mesmo tempo respeitava a história e abraçava o futuro. Para a exposição inaugural, Vitória havia curado uma mostra ambiciosa intitulada Perspectivas Cruzadas, reunindo obras de artistas consagrados lado a lado, com talentos emergentes das comunidades menos privilegiadas do Rio. O contraste e o diálogo entre as diferentes visões artísticas criavam uma experiência que desafiava preconceitos e quebrava barreiras estéticas e sociais. Está na hora do seu discurso, lembrou Eduardo, consultando discretamente o relógio. Os patrocinadores estão ansiosos e os jornalistas já estão posicionando suas câmeras. Vitória respirou fundo, sentindo um frio na barriga. Apesar de todos os avanços em sua carreira, falar em público ainda a deixava nervosa. E se eu esquecer tudo o que planejei dizer? Então você falará do coração, respondeu Eduardo simplesmente, como sempre faz com sua arte. Com um último beijo encorajador, ele a conduziu escada abaixo, onde uma pequena plataforma havia sido montada para os discursos oficiais. Ao se posicionar diante do microfone, Vitória sentiu todos os olhares convergindo para ela. Críticos de arte, jornalistas, políticos, celebridades, mas também professores e alunos de escolas públicas, artistas de comunidades periféricas, pessoas comuns que simplesmente apreciavam arte. Boa noite, começou ela, sua voz inicialmente hesitante, ganhando firmeza à medida que prosseguia. Há exatamente 1 ano e 3 meses, eu era apenas uma artista desconhecida, que caminhava por Copacabana todas as manhãs, parando para admirar esta mansão, sonhando com o dia em que minhas obras poderiam habitar espaços como este. Um murmúrio de reconhecimento percorreu o público. A história do encontro entre Vitória e Eduardo havia se tornado quase lendária nos círculos culturais cariocas. O que eu não sabia, então, era que não apenas minhas obras encontrariam um lar aqui, mas que este lugar se transformaria em um lar para a arte de tantos outros talentos, muitos dos quais nunca tiveram a oportunidade que eu tive. Seus olhos encontraram os de Eduardo na primeira fila, e ela extraiu força de seu olhar confiante. O Centro Cultural Travessia nasce de uma convicção simples, mas profunda, a de que a arte tem o poder de construir pontes onde existem muros, de criar diálogos onde existe silêncio, de iluminar o que permanece na sombra. Não se trata apenas de exibir obras bonitas em um espaço elegante, mas de democratizar o acesso à produção e ao consumo de arte, de abrir portas que historicamente permaneceram fechadas para muitos. À medida que falava, Vitória podia
Sentir a conexão se formando com o público, o nervosismo inicial dando lugar a uma convicção apaixonada que contagiava a todos. Nossa primeira exposição, Perspectivas Cruzadas, celebra essa diversidade de olhares sobre nossa cidade. Aqui vocês encontrarão obras de mestres consagrados, ao lado de criações de jovens talentos das comunidades do Complexo do Alemão, da Rocinha, de Manguinhos. Não como uma concessão ou um ato de caridade, mas porque acreditamos genuinamente que essas diferentes perspectivas enriquecem nossa compreensão do mundo. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para um grupo de adolescentes da Maré que participavam do programa de mentoria do centro. Para os jovens artistas que nos honram com sua presença hoje, este espaço é seu. Foi criado para vocês, para suas ideias, para sua voz. Usem-no, desafiem-no, transformem-no. Virando-se então para os representantes de empresas e instituições que haviam contribuído financeiramente para o projeto. Aos nossos patrocinadores e apoiadores, muito obrigada por acreditarem que a cultura não é um luxo, mas uma necessidade, que investir em arte não é um gasto, mas um investimento no futuro de nossa cidade e de nosso país. Finalmente, seus olhos encontraram novamente os de Eduardo. E a você, Eduardo Ribeiro, que teve a visão e a coragem de transformar uma mansão em um centro cultural, que acreditou não apenas em mim, mas na ideia de que a arte pode e deve ser acessível a todos. Minha eterna gratidão. Eduardo sorriu, uma rara demonstração pública de emoção que não passou despercebida pelos jornalistas presentes. O nome Travessia não foi escolhido. Por acaso, continuou Vitória, aproximando-se do final de seu discurso, representa a jornada que todos fazemos, artistas, público, patrocinadores, ao cruzarmos as fronteiras do conhecido para explorar novas formas de ver e sentir o mundo. Que este centro seja não um ponto de chegada, mas um constante ponto de partida para travessias transformadoras através da arte. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor, emocionado, sincero. Vitória desceu da plataforma com as pernas trêmulas, imediatamente envolvida pelos braços de Eduardo. Extraordinário, sussurrou ele em seu ouvido. Como tudo o que você faz. O restante da noite passou em um redemoinho de apresentações, conversas, entrevistas com a imprensa. Vitória se viu apresentando artistas de comunidades a potenciais compradores, explicando o programa educacional a representantes de escolas públicas, detalhando a curadoria para críticos de arte. Em um momento raro de tranquilidade, encontrou Eduardo conversando animadamente com Dona Zélia, sua mãe, que havia vindo especialmente de Minas Gerais para a inauguração. A senhora de 60 anos, com seu jeito simples e direto, havia inicialmente estranhado o relacionamento da filha com o bilionário, temendo que ele pudesse mudar a essência da sua menina. Mas com o tempo, Eduardo conquistou seu respeito e, eventualmente, seu afeto, principalmente ao demonstrar que amava Vitória por quem ela era, não por quem ele queria que ela fosse. Mãe, Vitória se aproximou, abraçando a mulher. Conseguiu ver tudo. Tudo e mais um pouco, respondeu Dona Zélia, orgulho evidente em sua voz. Seu pai teria ficado tão orgulhoso, minha filha. A menção ao pai, que havia partido antes de ver o sucesso da filha, trouxe lágrimas aos olhos de Vitória. Ele sempre disse que eu estava perdendo tempo com essas pinturas. Dizia isso da boca para fora, corrigiu a mãe suavemente. Quando você não estava olhando, ele mostrava seus desenhos para todo mundo no bairro, guardava cada recorte de jornal que mencionava exposições de que você participava. Essa revelação inesperada tocou Vitória profundamente. Eduardo, percebendo o momento íntimo, discretamente se afastou para dar espaço às duas, mas Vitória o deteve, segurando sua mão. Fique, pediu. Você é família agora. À meia-noite, quando os últimos convidados começavam a se despedir, uma surpresa aguardava Vitória. Renata, sua amiga e professora de História da Arte, aproximou-se acompanhada por uma mulher elegante que Vitória reconheceu imediatamente. Fernanda, exclamou mal acreditando que estava diante da colega de faculdade que havia mencionado seu trabalho para Eduardo anos atrás.
Pensei que você estivesse em Berlim. E estava até semana passada, confirmou a mulher, abraçando-a calorosamente. Mas quando soube da inauguração, não podia perder. Sua exposição está em todas as revistas de arte europeias, sabia? As duas amigas se abraçaram novamente, enquanto Eduardo observava com um sorriso satisfeito. Havia sido ele quem, secretamente, localizara Fernanda na Alemanha e enviara passagens para que ela pudesse estar presente nesta noite especial. Quando o último convidado finalmente partiu e apenas a equipe do Centro Cultural permanecia, realizando a limpeza final, Vitória e Eduardo subiram novamente ao segundo andar, aquele mesmo ponto onde haviam conversado no início da noite. Conseguimos, disse ela exausta, mas radiante. Realmente transformamos este lugar. E este é apenas o começo, respondeu Eduardo, um brilho de entusiasmo em seus olhos. Tenho algumas ideias para expandir o projeto para outras cidades. Vitória riu, balançando a cabeça. Sempre um visionário. Podemos pelo menos tirar um dia para celebrar esta conquista antes de embarcar na próxima? Justo, concordou ele, abraçando-a por trás enquanto observavam o espaço agora quase vazio. Mas você tem que admitir que formamos uma dupla imbatível. Sua criatividade, meu senso prático. Uma combinação improvável, mas perfeita, ela concordou, virando-se em seus braços para encará-lo. Quem diria que aquela artista desconhecida, desenhando sua mansão, acabaria mudando sua vida? Eu diria que foi o contrário, corrigiu Eduardo suavemente. Foi você quem me resgatou, Vitória. De uma existência vazia de poder e privilégio, sem propósito real além de acumular mais riqueza. Você me devolveu a arte, a beleza, a um sentido mais profundo de contribuição. Emocionada com suas palavras, Vitória o beijou docemente. Acho que nos salvamos mutuamente, então. Naquela noite, ao retornarem à ala residencial da mansão, o único espaço que permanecia privado, separado do centro cultural por jardins e uma discreta estrutura de segurança, Eduardo conduziu Vitória até seu escritório pessoal. Tenho algo para te mostrar, disse ele, um misto de nervosismo e empolgação em sua voz. Sobre a mesa de madeira nobre estava uma planta arquitetônica detalhada. Curiosa, Vitória se aproximou para examinar o projeto. É uma escola de artes? E perguntou, reconhecendo a disposição típica de ateliês, salas de aula e espaços de exposição. Não apenas uma escola, explicou Eduardo, posicionando-se ao seu lado. A Escola Nacional de Artes Visuais Travessia, um instituto de ensino superior dedicado exclusivamente às artes visuais, com ênfase na inclusão social e na diversidade de perspectivas artísticas. Vitória olhava para as plantas, atônita com a escala e a ambição do projeto. Isso é enorme. Onde seria construído? Em Inhaúma, respondeu Eduardo, referindo-se a um bairro da zona norte do Rio, longe dos circuitos turísticos e culturais tradicionais. Em um terreno que pertencia a uma antiga fábrica. A localização é estratégica, próxima a diversas comunidades, bem servida de transporte público, com espaço suficiente para todas as instalações que planejamos. Não se, questionou Vitória, erguendo uma sobrancelha. Eduardo sorriu um pouco envergonhado. Bem, tomei a liberdade de incluir alguns elementos que você sempre mencionou como essenciais para uma formação artística completa, ateliês com luz natural, laboratórios de experimentação com diferentes mídias, uma biblioteca especializada em arte latino-americana. Vitória sacudiu a cabeça, admirada com sua audácia e visão. Você realmente não sabe pensar pequeno, não é? Aprendi com você a sonhar grande, respondeu ele simplesmente, a não aceitar as limitações que o mundo tenta nos impor. Ela voltou a examinar as plantas, agora notando detalhes que havia perdido na primeira observação. Uma creche para filhos de estudantes, alojamentos para alunos de baixa renda, espaços de coworking para artistas em início de carreira. Isso mudaria o panorama cultural do Rio, comentou, a mente já fervilhando com possibilidades. Na verdade, do Brasil inteiro. Esse é o objetivo, confirmou Eduardo. Criar um precedente, um modelo que possa ser replicado em outras regiões do país. Quando pretende começar?
Eduardo hesitou, subitamente inseguro. Isso depende de você. De mim? Perguntou Vitória, surpresa. Quero que você seja não apenas a diretora artística, mas a reitora da instituição. A pessoa que definirá sua identidade, sua filosofia educacional, sua abordagem artística. A proposta a pegou completamente desprevenida. Eduardo, eu não tenho formação em gestão educacional. Nunca administrei nada dessa escala. Você tem algo muito mais importante do que diplomas em administração, rebateu ele com convicção. Tem visão, tem paixão. Tem a experiência vivida de quem sabe o que é lutar para ser reconhecida como artista em um país que desvaloriza a cultura. E terá ao seu lado uma equipe de profissionais experientes para cuidar da parte operacional. Vitória se afastou da mesa, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica de Copacabana à noite. A mesma vista que ela tanto admirava em suas caminhadas matinais, agora observada do lado de dentro. Uma metáfora perfeita para a transformação de sua vida. É um compromisso enorme, disse finalmente. Exigiria dedicação total. Eu sei, concordou Eduardo, aproximando-se e parando ao seu lado. Por isso que não quero sua resposta agora. Pense, converse com outras pessoas. Visualize-se nesse papel. Se decidir que não é para você, encontraremos outra pessoa. O projeto acontecerá de qualquer forma. Vitória se virou para ele, emocionada, pela confiança que depositava nela, pelo respeito à sua autonomia de decisão. Sabe o que é mais incrível nisso tudo? O quê? Que 1 ano atrás eu estava do lado de fora deste muro, literalmente e figurativamente, olhando para dentro e sonhando. E agora? E agora você está derrubando muros, completou Eduardo. Não apenas para si mesma, mas para tantos outros. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café na varanda com vista para o mar, Vitória observava o movimento da praia despertando, os primeiros banhistas, os vendedores ambulantes montando, suas barracas, os corredores matinais na orla. Tomei minha decisão, anunciou subitamente. Eduardo ergueu os olhos do jornal que lia. Sobre a escola? Sim, vou aceitar o desafio, mas com uma condição. Qual? Perguntou ele, colocando o jornal de lado. Que você também se envolva diretamente, não apenas como financiador, mas como professor, de arquitetura ou desenho, técnico ou história do design, o que você preferir. É hora de resgatar aquele sonho adolescente de trabalhar com criação de espaços. Eduardo ficou em silêncio, claramente surpreso com a proposta. Você tem talento, insistiu Vitória. Vi nos esboços que fez para o Centro Cultural, nas sugestões que deu para a disposição das obras na exposição. E seria um exemplo poderoso, o empresário bilionário que redescobre sua paixão pela arte e pelo ensino. Um sorriso lento começou a se formar no rosto de Eduardo. Você é impossível, sabia? Apenas determinada, corrigiu ela com um sorriso travesso. Então temos um acordo? Eduardo estendeu a mão, como se estivesse fechando um contrato de negócios. Acordo fechado, reitora da Silva. Vitória ignorou a mão estendida e se inclinou sobre a mesa para beijá-lo. Acho que acabamos de iniciar nossa próxima travessia. Assim, enquanto o sol subia no horizonte do Rio de Janeiro, iluminando gradualmente a cidade maravilhosa, 2 improváveis parceiros, uma artista que outrora apenas sonhava do lado de fora de uma mansão e um empresário que havia redescoberto sua paixão pela criação, preparavam-se para embarcar em mais uma jornada transformadora, não apenas para suas próprias vidas, mas para o panorama cultural de um país inteiro. O que começara como um encontro casual em uma calçada de Copacabana havia se transformado em uma história de amor, sim, mas também em uma história de propósito compartilhado, de visão coletiva, de impacto social através da arte. A mansão que antes simbolizava distância e separação agora se tornara um ponto de encontro, um espaço de convergência de mundos que, de outra forma, talvez jamais se cruzassem. E para Vitória e Eduardo, este era apenas o começo.